porque para a maioria dos casais, pastor, há tanta dificuldade em chegar num acordo comum nas decisões do dia a dia. Vocês entenderam? Ouviram? Compreenderam? Pergunta? Repete de novo. Porque para a maioria dos casais há tanta dificuldade em chegar em um acordo comum nas decisões do dia a dia. Ok. Uma das coisas principais que acontece é um problema antigo da humanidade, né? Desde a queda, desde o Éden, que é o egoísmo, né? O egoísmo é quando você está centrado em você mesmo. Quando cada pessoa está centrada em si mesma, né? Egocentrismo, em si mesmada. Então, um dos primeiros problemas que impede os casais de tomar decisões juntos, de caminhar juntos em comum acordo, é exatamente a questão do egoísmo. Uma outra coisa é a necessidade exagerada de sempre ter a razão. A necessidade exagerada de estar sempre certo, né? Porque o que acontece? Às vezes, quando você quer sempre ter razão, você acaba perdendo o coração do outro. É aquilo que a gente tem sempre falado, né? Você, às vezes, ganha razão, você quer ter razão, você quer estar sempre certo, mas você acaba perdendo o coração do outro. Por quê? Porque, às vezes, você é bom de argumento. Em um casamento, sempre tem alguém que é melhor de argumento do que o outro. Tem alguém que, se tiver uma discussão entre argumentos, alguém sempre vai ganhar. Porque às vezes aquela pessoa é boa de argumento e o outro não é tão bom de argumento assim. Mas quem ganha na argumentação, geralmente vai acabar perdendo o coração do outro. Vai acabar perdendo. Então, a gente às vezes precisa entender que a gente não precisa estar sempre certo em tudo. Que a gente não precisa ter sempre razão em tudo. Que a gente não precisa ganhar todas. Porque no casamento, o que acontece? Nunca existe perdedor ou vencedor. No casamento, ou os dois ganham, ou os dois perdem. Então é de extrema importância, né, para que o recém-casado aprenda a superar as dificuldades que vão surgindo, né, no início da caminhada 2, ter essa flexibilidade, né, ser flexível e aprender a ceder, né? Aprender a reconhecer que nem sempre está certo, né? Nós trabalhamos, aí o pastor falou sobre essa questão do egoísmo, né? Da empatia. Então, assim, o egoísmo, a falta de empatia faz com que a gente tenha dificuldade em se colocar no lugar do outro para ceder, né? Para saber que nem sempre você está certo, nem sempre você acerta, às vezes você também erra. Então, quando você ensina o outro com o seu exemplo, isso vale mais. Eu costumo dizer que um exemplo, ele vale mais que 1000 palavras. Então, eles sempre nos falaram que a gente deve sempre buscar, né, exemplos de casais também, pra gente, para nos enriquecer, para fortalecer enquanto casais. Então, assim, diante da Bíblia, quais são os exemplos de casais, né, na Bíblia que caminharam juntos, que venceram juntos por estarem caminhando juntos? Ok. Nós temos vários casais, né, da Bíblia, mas vou citar alguns. Nós temos Abraão e Sara, né? Abraão e Sara caminharam juntos. Imagine que eles viveram muito tempo casados sem que aquele grande sonho, que era o sonho de ter filhos, e na época, na cultura da época, isso era muito, muito, muito sério. Pesava muito. A mulher não poder ter filhos na cultura da época era considerada uma maldição, considerado um útero amaldiçoado. As pessoas até julgavam que a mulher havia cometido algum pecado para que o seu útero fosse estéril. E eles caminharam juntos durante muito tempo, e você não vê Abraão acusando Sara em nenhum momento, nem se divorciando dela, porque naquela época o homem podia se divorciar da mulher por qualquer motivo. Pra você ter ideia, o homem podia se divorciar da mulher até se a mulher cozinhasse uma comida que ele não gostou, que ele provou e não gostou, ele podia se divorciar. E não ter filhos poderia ser um motivo bem agravante. Ele poderia dizer, não vou me separar dela porque ela não me dá filhos, né?
Mas, apesar da dificuldade, eles permaneceram juntos. Foram anos e anos e anos e anos ali. Muitos anos. Para você ter ideia da promessa, até o cumprimento da promessa foi 25 anos. Mas antes disso eles já estavam casados. Então nós temos aí pelo menos, aí, botando por base, uns 50 anos. Você já imaginou? 50 anos administrando uma luta, 50 anos administrando um problema, 50 anos administrando uma dor, 50 anos administrando um sonho que não se realiza, mas juntos. Quais são os principais pontos para que haja um crescimento em conjunto? Não apenas do esposo, não apenas da esposa, mas para que haja um crescimento em conjunto. Então, assim, a transparência é um fator fundamental, né, para que o casamento possa alcançar crescimento. Né? O casamento ele precisa se desenvolver, ele precisa passar por um processo de maturidade. Né? Quando o casal é recém-casado, eles estão lidando com uma situação totalmente nova. Tudo é novo na vida do casal. Uma é a vida de solteiro, e a outra é a vida de casados. Então a vida de casados exige prestação de contas. Exige prestação de contas. Uma das coisas que atrapalha muito a vida do casado é a mentalidade de solteiro. No casamento, quando existe mentiras, há uma perda muito grande de credibilidade. Então, a Bíblia diz: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Então, diga para o seu amor, diga: meu amor, eu estou decidida a caminhar com você, falando sempre a verdade, né? Porque a gente acha que o outro está, né, se metendo na nossa vida, na nossa privacidade. Eu tenho minhas escolhas, meus desejos, minhas coisas a fazer. Só que quando a gente se casa, tudo é compartilhado. A vida de casado é uma vida compartilhada, não é a minha vida, é a nossa vida. Como é difícil, não é verdade? Para um homem chegar um pouquinho perto de compreender isso, seria mais ou menos assim: ele pegar um absorvente, encher de ketchup e colocar na cueca e usar. E ficar uns 3 dias. Aí ele poderia ter mais ou menos a sensação de como seria isso. Né? Teria um pouquinho dessa sensação, sem a cólica, sem a questão hormonal. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque o que eu estou falando? Às vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Vocês estão entendendo? E por não aprender a se colocar no lugar do outro, a gente tem dificuldade de chegar no consenso.